Fala galera, eu sou o Matheus e a gente está aqui para trazer um pouquinho dos 10 principais momentos da semana 4 no Fantasy Football para você, tá? Se você não se ligou, a gente passou agora mais uma semana da NFL e tem alguns momentos bem interessantes nessa semana para o Fantasy. A gente vai estar só 10, tá? Eu trouxe uma colinha aqui para falar com vocês, que vai ser bem rapidinho. Mas antes de mais nada, cara, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá uma força aí pra gente que vai ser bem legal. O nosso 10º momento mais importante da semana que a gente separou, na verdade, não é bem um momento, né? É uma decepção, que foi o Calvin Ridley. O Calvin Ridley não teve nenhuma recepção, cara, no jogo de segunda-feira contra o Green Bay Packers. Teve bastante em campo, teve alguns targets, cerca de 5 targets, se eu não me engano, mas nenhuma recepção. Então, assim, é um problema pro Calvin Ridley. Vamos torcer para que seja só um jogo ruim, porque ele vinha tendo uma temporada muito boa. Nosso nono momento, né, mais importante pro Fantasy nessa semana 4 foi a volta do George Kittle. O George Kittle voltou depois da lesão, né? Ficou os 3 primeiros jogos fora e voltou com tudo, bicho. O George Kittle destruiu com o jogo, fez 183 jardas, 15 recepções, recebeu bola em todos os targets, foi muito bem. Então o George Kittle volta com o status de Tyrant 1 ou 2 ali brigando com o Kelce. É um cara para continuar sendo muito importante pro Fantasy. Nosso 8º momento mais importante nessa semana é o Mike Gesicki, do Miami Dolphins, o Tyrant dos Dolphins, tá? Ele começou muito bem a temporada, teve bons jogos, mas nos últimos 2 jogos não foi bem. O jogo passado foi uma recepção só, e foi uma recepção para touchdown. Nesse jogo, ele também não fez nada nesse último jogo contra o Seattle Seahawks, ficou bem apagado, basicamente não tocou na bola. Então é um cara que a gente não tá mais com aquele entusiasmo que a gente tinha com ele no início do ano. Nosso 7º momento mais importante do Fantasy nessa semana 4 foi a redenção do Joe Mixon. O Joe Mixon ressurgiu, na verdade o Joe Mixon apareceu pra temporada, né? Coisa que o Joe Mixon tava completamente esquecido, todo mundo pé da vida com ele, o cara não conseguia jogar nada, não conseguia fazer nada. E ele surgiu, filho, conseguiu um bom jogo, mais de 180 jardas de scrimmage, né, de recepção e corridas, 2 touchdowns, foram 25 corridas, 6 recepções. Então, assim, foi um grande jogo do Joe Mixon, fez uma partida muito boa. Então vamos torcer para que ele possa manter, né? Eu acho que ele não vai manter um nível tão alto assim, tá, para as próximas semanas, mas ele pode pelo menos ser um cara mais impactante, coisa que ele não estava sendo no Fantasy até aqui. Nosso 6º momento mais importante é o Kenyan Drake. O Kenyan Drake com muitos problemas. Essa semana a gente esperava um jogo bom do Kenyan Drake, porque pegou uma defesa do Carolina que cede muitos pontos para running backs, mas ele não fez nada o jogo todo e ainda se machucou, né? Sofreu uma lesão no final do jogo, a gente não sabe se ele vai ficar fora, se ele vai perder algum jogo, mas é algo interessante para a gente tomar cuidado agora, começar a analisar, porque o Chase Edmonds é um cara que está tendo boas jogadas, está conseguindo criar boas jogadas ali no ataque, e o Kenyan Drake não tá fazendo nada. Então se o Kenyan Drake continuar nesse ritmo, ainda mais com uma lesão, é bem capaz desse backfield ficar bem dividido. Nosso 5º, se eu não me engano, é o 5º momento mais importante, Odell Beckham Jr. surgiu, apareceu, explodiu nessa semana. A defesa do Dallas Cowboys é uma tristeza, a gente tem visto nas semanas aí que estão passando, mas o Odell apareceu, cara, isso é importante. O Odell aparecendo, fazendo bons jogos. Foi legal que ele participou do ataque, não só recebendo passe, mas correndo com a bola. O Kevin Stefanski utilizou ele de formas bem variadas, isso é muito bom. É um cara de talento, cara, um cara que tem que ter a bola na mão porque ele pode fazer muitas coisas boas. E ele pro Fantasy é um cara que pode ser muito produtivo, é um cara explosivo. A gente viu touchdowns longos dele, tanto de recepção, tanto correndo. Então, o Odell apareceu. Nosso 4º momento mais importante é citar o rookie Justin Jefferson, tá? O Justin Jefferson não fez um grande jogo essa semana, não fez lá um excepcional jogo contra o Houston Texans, mas o rookie dos Vikings fez uma partida excepcional na semana passada. E o que eu tenho para destacar aqui é que ele é um cara que está tendo uma média de quase 18 jardas por target, tá? Então, assim, ele é um cara que está sendo muito acionado em profundidade, né? O Kirk Cousins utilizando muito o Justin Jefferson em profundidade. Então, assim, ele é um cara que pode render muito no Fantasy ainda, pode ser um cara que pode ser utilizado em situações de flex em algumas semanas, porque ele pode explodir. Ele é um cara que está sendo utilizado em bolas longas, em situações downfield. Então, assim, ele pode muito bem conseguir touchdowns de 40, 50 jardas, passes em profundidade. Então, olho no Justin Jefferson.
Nosso terceiro momento mais importante nessa semana 4 é outro calouro, né? Agora o CeeDee Lamb. O CeeDee Lamb pedindo passagem, cara. Jogo passado 2 touchdowns, assumindo de vez a posição de wide receiver 2 do Dallas Cowboys. O CeeDee Lamb tomou essa posição do Michael Gallup, que tem tido uma temporada bem mais ou menos. Jogo passado foram 5 targets. O CeeDee Lamb já é um cara que está sendo mais acionado, está sendo mais efetivo e está ali até brigando com o Amari Cooper para ser o principal wide receiver dos Cowboys pro Fantasy. O Amari Cooper ainda é o principal, lógico, mas o CeeDee Lamb está mostrando uma força muito grande, cara. Então, assim, está sendo muito legal acompanhar essa evolução do CeeDee Lamb nesse começo de temporada. Nosso segundo momento mais importante pro Fantasy nessa semana é o Robert Tonyan. Isso mesmo, Robert Tonyan, talvez você não saiba quem é, só ficou sabendo no jogo do Green Bay contra os Falcons nessa semana. O tight end destruiu, fez 3 touchdowns, foi bastante procurado pelo Aaron Rodgers. Então, assim, é um cara para você ficar de olho. Tá certo que o Green Bay vai ter a volta do Davante Adams, vai ter a volta do Allen Lazard, mas é um cara para ficar de olho. O Green Bay não tinha nenhum tight end ali que pudesse trazer muita confiança, inspirar muita confiança. Então esse cara pode ser interessante em situação de red zone, ele pode ser um bom tight end para streaming nesse ano no Fantasy. Os tight ends estão bem mais ou menos, né? A gente não sabe muito bem em quem confiar. Até os tight ends tops, como o Zach Ertz, como o Mark Andrews, esses caras estão oscilando muito. Então é bom ter mais um tight end em vista. E o nosso principal momento, cara, infelizmente, é falar de lesão. A gente teve 2 lesões importantíssimas essa semana, que foi a do Nick Chubb e do Austin Ekeler, tá? Os 2 running backs se machucaram. Os 2 vão ficar fora de algumas semanas. O Nick Chubb deve ficar fora de 6 semanas. E o Austin Ekeler de 4 a 6. E além deles, o Julio Jones, né? Que reagravou a lesão dele. Que ele já perdeu o jogo até por isso nessa temporada. Então reagravou a lesão. Ele saiu no meio da partida contra o Green Bay nessa última semana. Então vamos ficar de olho nessas lesões, tá? O Joshua Kelly deve ser running back em um dos Chargers agora com a saída do Austin Ekeler por algumas semanas. O Justin Jackson deve receber algumas corridas. No lado dos Browns, o Kareem Hunt logicamente vai ser running back 1, tem tudo para explodir, ser um cara top 10 ali pro Fantasy nessas próximas semanas, ser o Nick Chubb. E o Ernest Johnson, tá? Esse cara correu bem nessa última semana contra o Dallas Cowboys, nos snaps em que o Nick Chubb já estava machucado. Ele foi um cara que correu bem, que foi bem acionado. Teve, se não me engano, 12, 13 corridas, foi bem produtivo, então olho nesse cara também, tá? Esses foram os nossos 10 principais momentos da semana pro Fantasy. Tiveram outros momentos interessantes, como Tom Brady voltando a jogar muito bem, o Aaron Rodgers fazendo outra grande partida, o Antonio Gibson, cara, destruiu, fez uma grande partida contra uma defesa forte, que é a defesa do Baltimore Ravens. A gente teve o Mike Evans fazendo um bom jogo, a gente teve o Damian Harris surgindo nos Patriots nesse primeiro jogo dele na temporada. Tivemos alguns outros momentos legais, a gente separou só 10 aqui pra falar rapidinho pra vocês. Então, cara, se você curtiu, compartilha esse vídeo, curte aqui, manda pra galera e comenta, fala o que você achou. Se você teve algum outro momento que você achou impactante, achou mais importante do que esses que eu citei, fala aqui pra gente que vai ser bem legal a gente compartilhar, valeu? Semana que vem a gente volta, toda terça-feira eu vou estar trazendo esses vídeos aqui pra você, pra gente falar dos principais momentos, os principais impactos, né, da semana pro Fantasy em si, tá? Valeu, grande abraço, até a próxima!